para agentes e subagentes. Então, por isso que é muito importante essa parte de entender de pastas. Talvez para muita gente mais antiga é comum, porque a gente vivia, né, na estrutura de pasta, de arquivos de DOS, depois do Windows e assim por diante. E depois ficou tudo num ambiente assim, trabalhando numa interface gráfica e tu não sabe aonde que está sendo gravado aquilo, só sabe que tem um diretório de download e assim por diante, aquela estrutura normal que o Office daria. Mas o importante era isso. E depois a gente saber que tem que jogar no GitHub. Qual é a vantagem do GitHub? Só refazendo. É o versionamento, principalmente, onde você pode estar tranquilo, porque toda vez que você está alterando alguma coisa e você disser commit, ele vai juntar aquilo num pacote. Então é fácil de voltar atrás, é fácil de comparar e tudo mais. Além de ser um repositório, né, onde que a gente tem um backup, né, do desenvolvimento. Né, os dados, em geral, não vão para lá. Né, os dados ou ficam na tua máquina, né, ou você vai criar uma outra base de dados. E hoje nós vamos falar de duas coisas em banco de dados sobre isso. Né, que a gente vai gravar o banco de dados e de storage. E a gente também vai falar, né, um pouco sobre o banco de dados de RAG, ou seja, banco de dados vetoriais, certo? Que eu posso estar usando dentro do Supabase, dentro do PostgreSQL e assim por diante. Então, a ideia do Git é boa, né? Só que ele não grava dados e não grava minhas senhas. Então, eu tenho um arquivo chamado git ignore, onde eu posso dizer o que eu não quero que ele leve para lá, por segurança, né? Por razões também, talvez, de espaço e tudo mais. E quando a gente pensa no Vercel, a ideia do Vercel é um site, né, é uma hospedagem de front-end, ou seja, daquilo que o usuário vai ver. Talvez mais adiante isso nós vamos lembrar dessa época que nem vai existir mais, certo? Porque nós vamos ter aqui agentes atuando. Então eu não preciso mais uma interface para o usuário. Certo? Uma das coisas que eu tenho estudado muito sobre isso é justamente o que vem agora, né? O que vem mais adiante. E mais adiante, as interfaces de web, elas devem desaparecer, né? Ou pelo menos diminuir bastante. Se eu quero comprar alguma coisa, eu não vou mais no site da Amazon, do site do Mercado Livre, né? Do Magalu. Eu vou na minha IA, no meu agente, e vou dizer, escute, eu quero comprar tal coisa, verifique aí para mim. E aí ele pode conversar, negociar e etc. Então, essa é a tendência de você ter os serviços. E com isso, o item 3 deve diminuir bastante, certo? Mas, por outro lado, vai crescer muito mais os serviços. Então, o Vercel vira, né, uma VPS. Então, eu posso ter uma VPS rodando coisas, buscando no banco de dados. Então, o 3, ele não deixa de ter importância, ele só muda o enfoque dele, certo? E hoje, se nós pensamos numa VPS, o que eu vou fazer? Rodar coisas, né, que precisa processos, certo? Então, ele poderia estar rodando num servidor com GPU ou sem GPU. Então, por exemplo, se eu quiser criar alguma coisa que precisa IA, geralmente eu preciso máquina com GPU, que é um sistema de gráficos, não por causa do gráfico, mas sim pela capacidade matemática que ele tem de processar. Tá beleza? E aí, então, nós vamos falar do Supabase hoje com isso e tirar dúvidas que a gente tem de ontem, certo? Eu fiz um resuminho já para vocês aqui, certo? Aqui no Inema Dev, tá? Que é o dia 2 aí que a gente tem para falar Supabase. Então, vou começar por trás e falando um pouco. Nós temos o Supabase como um banco de dados, que ele é dentro dele um PostgreSQL, ele é um open source.
o que eles fizeram? Eles criaram uma plataforma para a gente ficar mais simples de trabalhar. Então, em vez de eu ter o meu banco de dados na minha VPS, gastando CPU, gastando, né, tráfego, etc. e tudo, eu uso uma plataforma que gerencia tudo isso. Gerencia o tráfego, gerencia o processo e ainda me põe uma camada de segurança em cima. Então eu tenho uma facilidade de trabalhar com o Supabase. E quando alguém diz assim, por que eu vou ter ele local ou numa VPS? Se eu pensar que hoje eu gasto numa VPS $10 e se eu pagar para ele vai ser $20, então, né, eu estou tendo um custo dobrado, certo? Mas eu vou ter uma facilidade de gerenciamento que eu teria que fazer aqui. Então, por exemplo, né, o que eu tenho, toda a parte de autenticação eu tenho já pronta no sistema do Supabase, enquanto que no PostgreSQL eu tinha que implementar. Por exemplo, eu tenho, né, um sistema que as pessoas chegam na comunidade e eu tenho que validar se ela existe ou não. Eu podia gerenciar aqui e criar um usuário, um e-mail e a senha. Então eu tenho que gerenciar isso. Mas eu poderia também dizer, não, eu não quero gerenciar isso, só quero ter um e-mail e ele verificar se ele está no Google ou não. Mas tem gente que não está no Google, que está na Microsoft, que está no Facebook, que está com e-mail próprio, certo? Então eu tenho que resolver isso de forma diferente. Então eu tenho que ficar desenvolvendo isso, né? Aqui ele já tem vários recursos para isso. Querendo armazenar senha, sem armazenar senha, recuperação, registro e tudo mais. Outra coisa também é as APIs. Qual é a vantagem de eu ter uma API? Eu tenho muita coisa aqui dentro do meu ambiente que é API. Eu desenvolvi meu sistema de voz com API. Eu desenvolvi meu sistema de imagem com API. Certo? Então eu podia ter um banco de dados com API. Ou seja, ele vai servir a muitos sistemas. Certo? Através de uma porta, né? Através de um endereçamento. Então, eu tenho que aqui configurar isso se eu quero ter isso. Aqui já vem junto, tanto que a gente aponta para a API e deu. Certo? Outra coisa, ele tem storage, armazenamento de arquivo. O que seria isso? Eu tenho PDF, eu tenho imagem, eu tenho vídeo, né? Eu tenho todos esses arquivos que não é padrão de um banco de dados relacional, porque ele tornaria pesado, etc., que nós chamamos de blog. Blog né, na verdade não é blog, é blog, que é binário, né, arquivos binários. Então, o Supabase tem uma parte de storage também que isso, né? Tudo bem, disponibilidade, aqui eu também tenho, né? Funcionalidade de background, várias funções ele tem, tanto que tem gente que desenvolve tudo no Supabase, a programação aqui dentro, né? Então poderia fazer isso, tá? Mas o painel, então só dando uma geral nesse aspecto, né, do Supabase aqui. Porém, né, eu tenho aqui uma comparação entre eles, botei os arquivos que eu tenho de pesquisa, mas porém eu tenho soluções dentro de casa que eu podia estar usando. Em vez de estar usando o PostgreSQL em cima de casa, eu tenho o SQLite, eu teria outros, MySQL, etc. Mas aqui você bate nesses dois. Então, se vocês vão ver, o curso que eu fiz semana passada, eu tenho o Inema CC Bot, a fila é em cima de um SQLite, certo? Em vez de eu gravar isso lá no Supabase fora, ou se eu quiser gravar isso num arquivo, numa planilha, eu tenho esse banco de dados. Ele é leve, rápido, fácil, certo? Então, só que ele não é para escalar para muitos usuários ao mesmo tempo e tudo, mas ele funciona bem, certo? Uma outra coisa também, eu tenho, por exemplo, o meu Jarvis, né? O meu sistema de gerenciamento aqui para trabalhar com os 400 projetos que eu tenho. Eu tenho um SQLite, onde que todas as informações de projeto estão ali dentro. Então,
o Cloud Code, ele não precisa varrer os 400 projetos para saber do projeto. Toda vez ele tem uma skill que toda a informação ele vai atualizando nesse banco de dados. Então, eu tenho economia de tokens para saber qualquer coisa sobre qualquer projeto que eu tenho. Ele não precisa estar varrendo. Ah, mas eu podia botar isso num arquivo. Sim, mas daí ele tem que ler todo o arquivo. Se ele tem um banco, eu tenho um índice, eu tenho organização. Então, ele vai direto e isso me economiza tempo e tokens. Beleza? Muito bem. Outra coisa que eu coloquei também aqui, tá? Cadê você? Tinha mais coisa. Aqui, ó. Aqui eu tenho também outros bancos de dados que cada um podia estar buscando aqui, certo? Então eu foquei no Postgre e no SQLite. E o resto, tá? É muito de cada um, vai ter uma razão para aproveitar. Então, a nossa ideia hoje é o quê? É entender do banco de dados, né?